E a taxa de desemprego caiu a 5,1% no trimestre encerrado em dezembro do ano passado. Vamos acionar nossa reportagem, entender exatamente do que se trata. O Matheus Dias vai trazer todas as informações para a gente que acompanha aqui a programação da Jovem Pan. Eu só vou receber a rede e todos vão acompanhar na íntegra. Rede Jovem Pan, conectada aqui em Os Pingos nos Is. Em tela comigo, o Matheus Dias vai trazer todos os detalhes em relação à taxa de desemprego, que caiu para 5,1% no trimestre que foi encerrado em dezembro. Matheus, seja bem-vindo de volta, ótima noite a você. Essa é a menor taxa de desocupação desde quando? Pelas minhas anotações aqui, 2012, tô certo? Tá certo como sempre, viu, Caniato? Desde 2012, quando essa série começou a ser contabilizada pelo IBGE, na série do PNAD. Então, boa noite novamente a você, boa noite a quem nos acompanha. O desemprego, então, no país caiu, segundo os últimos dados do IBGE, dados divulgados hoje, inclusive, referentes, como você bem disse, Caniato, aos últimos 3 meses do ano passado. Então, a gente fala aí de outubro, novembro e dezembro. Nesse recorte, a taxa de desemprego estava em 5,1%, a menor taxa desde 2012, Caniato. No caso, em 2024, essa taxa era de 6,2%, teve essa redução de 1,1 ponto percentual de um ano para outro, que mostra, então, aquecimento do mercado, mostra menos pessoas em busca de emprego, menos pessoas desocupadas. Isso são dados positivos, então, apontados pelo IBGE. No caso, 5,5 milhões de pessoas continuam desempregadas, pessoas, claro, avaliadas aquelas que são consideradas pelo IBGE como empregáveis, né, Caniato? De 16 anos ou mais, até uma determinada faixa etária ali, são 5,5 milhões de pessoas consideradas desocupadas, que é a menor taxa da história. Hoje no país, então, são 103 milhões de brasileiros que são empregados. Esse número que é destrinchado ali entre vários tipos de emprego. No caso, 39 milhões têm carteiras assinadas por setores privados, 13 milhões e meio não têm carteira assinada, 26 milhões são autônomos e 38 milhões são considerados aqueles trabalhadores informais, viu, Caniato? Isso, todos os dados, então, apresentados pelo IBGE em relação à taxa de desemprego, em relação à empregabilidade, a pessoas empregadas, todos são números recordes. Nesses últimos, a gente fala 13 anos, né, Caniato? Desde 2012, são números positivos e que também são carregados até pela média salarial, já que no ano passado a média salarial de todos os empregados esteve em R$ 3.613 por mês, acima dos 3.440 do ano passado. Notícia positiva, né, meu amigo? Pois é isso, Matheus Dias, destrinchando esse dado importante que foi divulgado hoje. A gente segue acompanhando. Eu faço a lição de casa, viu, Matheus? Não posso fazer feio aqui no link com vocês, mas obrigado pela gentileza em compartilhar as informações aqui com a gente na programação da Jovem Pan. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, porque quando a pessoa... Começar com o Bruno Musa. Bruno, quando o leitor de um site, de um jornal, ou ouvinte de uma emissora de rádio, telespectador de um telejornal se depara com uma notícia como essa, poxa, só falta estourar o rojão. Nossa, é uma ótima notícia. Foi o que o nosso repórter disse. De fato, essa é a impressão que a maior parte das pessoas tem. Mas é preciso olhar para outros aspectos, né, Bruno? Tem algumas pegadinhas quando a gente olha para a taxa de desemprego, tem algumas informações que não aparecem, né? Ficam o quê? Mascaradas. Os nem, aquele que nem trabalha e nem estuda. Está contabilizado esse número? E aquele que só vive de bico, de biscate, que eventualmente recebe um benefício social, ele foi contabilizado para a feitura desse levantamento? Enfim, queria que você discorresse a partir da divulgação desse índice, por favor. Bom, você mencionou pontos extremamente importantes. Se você terminou o anterior comentário, antes do nosso intervalo, você mencionando a respeito tem certas coisas que parecem, mas não são. E eu menciono isso porque tem um livro que chama O que se vê, de Frederic Bastiat, O que se vê e o que não se vê. Frederic Bastiat, que foi um economista do século XIX, e ele escreveu, e ele menciona nesse livro que a lei deveria ser apenas para proteger o cidadão e respeitar a sua vida, a sua liberdade e a sua propriedade. Nada, absolutamente mais. E por que eu estou falando isso? Porque as coisas começam a parecer que são, mas não são. O Estado está lá para te proteger, mas não está. O político adora você, mas não te conhece. E nós começamos a aceitar tudo isso. A metodologia que você mencionou do IBGE,
ela não avançou de acordo com a economia que tem avançado, e eu não estou falando avanços econômicos brasileiros, a inovação, a tecnologia do século XXI que nós vivemos. A metodologia continua parada no passado. Veja, quem divulga esse dado, o próprio IBGE, vocês estão vendo as exonerações, as brigas que estão internas que aconteceram essa semana e todo o problema dentro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, inclusive com uma carta de funcionários falando do autoritarismo do Márcio Pockmann à beira de divulgar o número do PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil. Pois bem, dentro desse número do desemprego, como você muito bem falou, você falou do neném. Quantos neném tem no Brasil? 4 milhões e meio? 5 milhões, mais ou menos? Só que tem um outro número que esconde aí. Se você tem idade e você tem condição física, saúde, para trabalhar, mas voluntariamente decidiu não procurar emprego porque você vive do Bolsa Família, e a estimativa do próprio IBGE é que são 18 milhões de pessoas, vale lembrar que são mais de 50 milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família, mas por volta de 18 milhões de brasileiros teriam idade e condição de trabalho, e voluntariamente optam por não trabalhar porque recebem o Bolsa Família. Pasmem, ele não entra no desemprego. Se você também tem uma MEI que ela está ativa e você trabalha 1 hora por semana, você também não entra mais na estatística do desemprego. Quando nós vamos computando esse tipo de brasileiro, realmente a coisa é diferente. Esse número não explica mais a realidade. Eu não estou falando que o número seria de 40% de brasileiros, porque muitos não querem mais trabalhar debaixo da CLT. O cara pega a bicicleta dele, vai lá fazer as entregas e ganha mais dinheiro do que se ele fosse trabalhar na CLT. E tem a liberdade dele. Precisamos atualizar. Então, esse número, assim como a inflação, a metodologia da inflação, está longe de entregar o que representa a vida do brasileiro médio. Não entrega. E aí, obviamente, isso vira uma janela de oportunidade para o governo colocar na manchete e se vangloriar em cima de números que parecem ser uma coisa, mas não necessariamente na vida real representam o dia a dia. Verdade, muito boa análise do Bruno. Você, Roberto Mota, a análise a respeito do índice que foi divulgado, o desemprego caindo para 5,1%, trimestre encerrado em dezembro. Muitos acabam entendendo que essa é uma excelente notícia. É? Bom, é melhor ter um índice como esse caindo do que subindo. Mas como o Bruno acabou de explicar, é preciso olhar para além de índices produzidos pelo Estado. O Brasil precisa crescer 6% ao ano, se quiser se tornar um país desenvolvido. E essa situação fica ainda pior quando a gente constata o envelhecimento da população. Em breve, o Brasil vai ter muito mais pessoas recebendo aposentadoria do que contribuindo para a Previdência. E o nosso crescimento fica abaixo de 2% ao ano. Ainda assim, é um crescimento movido a gastos do governo. Lembrem da frase, gasto é vida. Os números, o índice indica que o desemprego está em baixa, mas existem 94 milhões de brasileiros recebendo algum tipo de auxílio do governo. É uma conta que não fecha. O meu amigo Marcos Troirro encontrou uma forma de explicar o que está acontecendo na economia. É muito fácil. Os altos gastos do governo produzem um consumo que é insustentável e que é orientado em função das eleições. Nunca esqueçam isso. Esse ano tem eleição. Quando você soma isso, níveis baixos de comércio exterior, a importação e exportação do Brasil é uma piada comparado ao tamanho da economia, e níveis baixos de investimento, porque o governo cada vez cria mais dificuldades para o empresário que quer investir no Brasil. Quando você soma tudo isso, Canhato, o que nós estamos vendo, mais uma vez, é um crescimento sem qualquer sustentabilidade, que também é conhecido pelo nome popular de voo de galinha. Pois é, várias análises também das pessoas que nos acompanham pelo chat. O Léo Rodrigues, desemprego caiu e a pobreza aumentou. Essa conta não fecha. E várias críticas sobre a metodologia adotada pelo IBGE. Obrigado a todas as pessoas que se manifestam e participam também do nosso debate. Você, Diego, como avaliar e analisar a divulgação desse dado e qual é a situação do Brasil, né? Qual é a percepção que as pessoas têm também, né? Isso é preciso ser considerado, né?
Candidato, eu acho que os meus colegas praticamente esgotaram a análise desse ponto sobre o aspecto econômico. De fato, esse dado ele esconde uma realidade bem diferente por trás. Esconde a precarização do emprego formal, esconde o aumento da pejotização, esconde, enfim, diversos dados que não são bons para o Brasil. E eu tenho certeza que o Mota foi no ponto quando ele diz que isso se deve principalmente à questão do ciclo eleitoral, à divulgação dessas boas informações. Só que, como a questão é econômica, nós temos de forma, acho que muito palpável, as pessoas sentindo qual que é essa realidade na ponta. Você pode apresentar que o Brasil está crescendo 0, alguma coisa por cento, você pode apresentar que o desemprego está caindo, mas a realidade que se impõe quando o cara para o seu carro no qual ele utiliza para fazer o seu serviço por aplicativo e tem dificuldade para custear cada vez mais o tanque de combustível, quando ele sai desse emprego e vai até o supermercado para fazer as suas compras, para abastecer a sua despensa, ele sente que o seu rendimento também já não dá para comprar as mesmas coisas que ele comprava há 2, 3, 4 meses. Enfim, tudo isso levanta um questionamento para a pessoa quando ela ouve esse tipo de informação. É natural, é uma reflexão quase que inata. Como a situação do Brasil está melhorando se a minha situação pessoal, que não perdi o emprego que eu tenho ou não deixei de praticar as atividades que eu pratico, eu estou tendo uma piora na minha condição pessoal. Então, eu acho que esse tipo de dado, muito embora seja apresentado, porque tem que ser apresentado, não gera impacto e não gera sequer confiança das pessoas que, como eu disse, acompanham dia após dia a deterioração do poder de compra da sua moeda, a compressão do poder de compra do seu salário. E nós sabemos, em se tratando de ano eleitoral, falando novamente de eleições, que questões econômicas, independentemente de quem tem a responsabilidade, são atribuídas pelas pessoas ao governo de ocasião. Não que seja o caso, sempre deixo muito bem claro. Nesse caso, a fragilização econômica é culpa, sim, do governo, que tem colocado o pé no acelerador sem medo do amanhã em relação ao gasto público. Não está se importando em gastar a cada ano muito mais do que aquilo que arrecada, não está pensando no Brasil para o futuro, pensa só no Brasil das próximas eleições, e com isso, evidentemente, que se torna mais real aquele cenário que encontra cada vez mais eco no mercado, de que a partir de 2027 o Brasil não tem mais um centavo para investimento. Tudo aquilo que for arrecadado vai ser direcionado ao custeio da máquina pública, ao custeio desses bilhões de reais dos benefícios também que são pagos pelo governo. Então, realmente o Brasil não está no caminho correto do ponto de vista econômico, independentemente das boas notícias que esses índices apresentem quando são divulgados. A gente vai trazer outros destaques, mas tem só um ponto, eu vou pedir para o Bruno fazer um complemento rápido, porque tem também um questionamento a respeito das vagas, né? Qual é a qualidade do emprego? É preciso olhar também para a mão de obra que o Brasil tem. Há cargos e posições muito especializadas que o Brasil não consegue atender. Tem déficit de profissionais. Muitas empresas acabam importando profissionais da América do Sul. Argentinos, colombianos vêm para o Brasil para assumir algumas posições. E, naturalmente, há uma oferta maior de posições em que não é necessário uma especialização na mão de obra. É preciso também olhar para esse aspecto, né, Bruno? Tinha uma frase de Ronald Reagan, Candidato, que ele falava o seguinte, que a inflação, ou seja, não há deterioração do poder de compra quando as pessoas vivem bem e o desemprego é baixo. Mas há sim uma deterioração do poder de compra quando é o governo que vive muito bem, ou seja, o que gasta pra caramba, que é justamente o que acontece. Quando a deterioração do poder da moeda acontece, você vê o empobrecimento da população. E aí você vê uma queda da qualidade da mão de obra. Esses dias nós falamos aqui a respeito da produtividade. Lembra disso? Que de 1995 até hoje, segundo os dados oficiais, a produtividade da indústria do trabalhador brasileiro caiu 0,9% ao ano na média. Isso significa que nós estamos no mesmo patamar que estávamos em 2011. E aí tem tudo a ver com o que você falou. O que o mercado demanda hoje de mão de obra? O brasileiro consegue entregar? Lembra que também, segundo dados oficiais, você precisa de 5 brasileiros para o que um suíço produz. Você precisa de 4 brasileiros para o que um americano produz.
e precisa de 1 chileno para o que 3 brasileiros produzem e 1,5 para o que argentino produz. A Argentina tem uma produtividade mais alta do que a do Brasil. Portanto, a qualidade importa e muito. E aí você vê uma busca por incremento do salário mínimo na canetada para você manter o poder de compra desse salário mínimo que é destruído porque o governo gasta muito mais do que arrecada. Quando ele sobe o salário mínimo, corrige tudo que o governo precisa pagar. Previdência, benefício de prestação continuada e o rombo aumenta. Sabe o cachorro correndo atrás do rabo? É exatamente isso. Ou a gente investe em produtividade ou continuaremos sendo o país que o próprio IBGE fala, que 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. E o que é ser analfabeto funcional? Não conseguir interpretar 2 linhas do que se lê. O próprio IBGE fala isso.